Olá, somos do terceiro semestre do curso de Odontologia da Faculdade Facisa, componentes do grupo Ana Carolina Silva, Ana Carolina Novaes, Vinícius, Sariane e Nayane. Vamos falar sobre queloplastia, palatoplastia e enxerto de fenda alveolar. Agora eu vou falar um pouco da queloplastia. A queloplastia, ela trata-se da reconstrução ou diminuição dos lábios. Essa cirurgia, ela tem como objetivo tratar anormalidades, como exemplo, as fendas labiais. Portanto, a queloplastia e a palatoplastia, elas tratam principalmente a parte funcional e estética do paciente, a parte que foi afetada por alguma anormalidade. A partir da primeira infância, exercem ao longo do desenvolvimento influência negativa sobre a maxila e o arco dentário superior. A queloplastia, ela é feita por um cirurgião otorrinolaringologista, que atua como cirurgião facial, que tem como objetivo reparar anormalidades, trazer estética e a funcionalidade da parte afetada, como eu já tinha dito. Antes de qualquer procedimento, o médico e o paciente eles devem definir as alterações e resultados que vai trazer com essa cirurgia e também falar sobre os riscos que tem durante a cirurgia e também com anestesia. Aí eu vou falar sobre anestesia na cirurgia de queloplastia. Essa anestesia, ela é dada normalmente local, na maioria dos casos, e sobre sedação. Sobre sedação para que haja maior conforto do paciente durante a cirurgia. Apesar de ser anestesia local, na maioria dos casos, é necessário que o paciente realize os exames comuns, como de qualquer outra cirurgia. Isso porque o cirurgião plástico ou otorrino, eles precisam estar cientes das condições orgânicas do paciente. Caso ele seja submetido a uma anestesia local, ele precisa saber o nível de hemoglobina do paciente, os níveis de hemoglobina, e precisa saber o peso. Então, por isso é necessária essa série de exames. Eu vou falar sobre os cuidados pós-operatórios que o paciente deve ter após realizar a cirurgia. São orientações recomendadas pelo cirurgião. É importante que o paciente ele fique atento à sua alimentação. Isso para que não haja acúmulo de resíduo na região da ferida. Por isso, os médicos eles orientam que o paciente ele siga uma dieta mais pastosa, de pastosa a líquida, e que seja de morna a fria também. Pedem que evitem alimentos ácidos, evitem esforço, atividade física mais brusca, evitem também se expor ao sol. É importante também que evitem utensílios que hajam necessidade de sucção, principalmente tomar de canudinho, garrafinha de água ou qualquer utensílio que vai exigir que você faça sucção. Isso porque ao sucar, seus vasos sanguíneos, eles são comprimidos. E ao comprimir seus vasos sanguíneos, você pode estar estimulando uma hemorragia. Eles indicam também que o paciente ele coloque uma compressa de alguma solução gelada ou fria na região da ferida. Em alguns casos, pode haver leve inchaço, dependendo do caso também, dores. Nesses casos de dores,
Isso vai ser de acordo com a necessidade do paciente, mas o médico pode vir a receitar antibióticos e anti-inflamatórios. Vale lembrar também que tem um número considerável de pacientes pós-operados que houve complicação pós-cirúrgicas na sala de recuperação. Nessas complicações, os pacientes eles apresentam dores, apresentam taquicardia e apresentam desaturação de oxigênio. Esses são os principais sintomas em comum entre eles. Não há nada comprovado, mas pesquisas falam que as dores de taquicardia, ela pode ser decorrente da dor. E como na maioria dos casos são bebês que realizam a cirurgia, eles não conseguem comunicar. E a desaturação de oxigênio, ela pode ser consequência dos efeitos fisiológicos da anestesia. Quanto às cicatrizes, o paciente ele não precisa se preocupar com a estética, uma vez que elas são internas, e a cicatriz que fica posterior, ela tende a afinar e tende a ficar com a cor semelhante à cor da pele com o decorrer do tempo. Os pontos eles são tirados após 3 dias da cirurgia. Palatoplastia. O objeto de estudo da palatoplastia é o palato. O palato ele é dividido em dois, entre palato mole e palato duro. O palato mole ele é sustentado pelo músculo elevador do palato, que é responsável pelo fechamento entre o palato e a faringe durante a deglutição, evitando o refluxo nasal. Posteriormente, pode ocorrer uma flacidez do palato mole por meio das amígdalas hipertrofiadas, ocasionando uma vibração e corroborando para o ronco durante o sono, e podendo também ocasionar apneia e dentre outros fatores. Essa é uma indicação para a realização de uma palatoplastia, mas a palatoplastia está intrinsecamente associada às fissuras labiopalatais. As fissuras labiopalatais são as mais comuns das malformações congênitas, cerca de 1,2 a 1,6 por nascidos vivos. No Brasil, estima-se que a cada 650 nascidos vivos, um nasce com a patologia de fissura labiopalatais. É importante salientar que a palatoplastia ela é realizada para o fechamento da abertura do palato e ela pode ser dentre os procedimentos cirúrgicos de reabilitação da fissura labiopalatais. A palatoplastia visa melhorar a fala, possibilitando o desenvolvimento crânio-facial, ficando próximo do normal, e é importante pontuar que é uma intervenção delicada, entende? Exige-se uma habilidade profissional para a realização de tal cirurgia. E tem uma complicação que ela é bem evidente, que é a fístula oronasal, conhecida também como FON. A FON, ela compromete o resultado do tratamento. O reparo delas torna-se um desafio para a equipe profissional, para a equipe multiprofissional. E sim, a palatoplastia está englobada à equipe multiprofissional para auxiliar na fissura labiopalatal. É importante também frisar que houveram várias tentativas para reduzir a incidência das fístulas oronasais no seu pós-operatório, que tem variado de 3% a 60%. É importante também falar que as fístulas oronasais
elas resultam de um fechamento cirúrgico inadequado do disco palatal, ocasionando um impacto negativo sobre o desenvolvimento da fala. Agora eu vou falar sobre um caso de uma paciente que apresentou fissura lábio-palatais, realizou a palatoplastia e teve complicações nas fístulas oronasais. A paciente VESN, do gênero feminino, brasileira, tem 7 anos de idade, sem alterações sistêmicas, iniciou o tratamento de fissura lábio-palatais completa bilateral com 1 ano e 2 meses de vida. 1 ano e 8 meses depois da realização da palatoplastia, ela realizou um retorno. Nesse retorno, foi comprovado fístulas oronasais anteriores e bilaterais. Quando então foi realizado o procedimento do fechamento das fístulas, após 30 dias de reparação tecidual e boa evolução cirúrgica, a paciente foi referenciada a fim de iniciar um tratamento ortodôntico para avaliar a necessidade de um enxerto ósseo visando a erupção do canino ou colocação de um implante. Palatoplastia. A criança que nasce com a presença da fissura, a cirurgia reconstrutora torna-se um desafio, não só de cunho estético, mas também de funcionalidade. Em contrapartida, é necessário avaliar as opções técnicas de palatoplastias disponíveis a fim de evitar a FOM para o tratamento. O cirurgião bucomaxilofacial, ele é responsável pelo tratamento e ele também é responsável pelo planejamento cirúrgico adequado, com vista a proporcionar o melhor prognóstico para o paciente e tendo em vista a melhor qualidade de vida do paciente. O paciente no pós-operatório é orientado a evitar alimentos quentes, com cascas ou difíceis de mastigar, que geram acidez digestiva para evitar o refluxo gástrico, que causa inflamação na região operada. Assim também evitar drogas e uso de álcool. O repouso vocal é de suma importância para evitar hemorragias e a dor na região. Contraindicações são restritas a pessoas com alterações anatômicas de hipertensão cervical, com a dificuldade de abertura de boca. Pessoas com hipertensão arterial, alterações nos fatores de coagulação, processos inflamatórios ou infecciosos nas vias aéreas superiores, o risco de anestesia são os mesmos em qualquer outro procedimento cirúrgico. À esquerda, podemos observar a criança aos 3 meses de vida com a fenda labial. E ao lado, podemos observar a criança já com a feita a cirurgia de palatoplastias aos 2 anos e meio de idade. Podemos observar que tudo se encontra normalmente fechada, sem nenhuma abertura. Bom, enxerto da fenda alveolar. O que é um enxerto? O enxerto ósseo é um procedimento cirúrgico para corrigir problemas ósseos e nas articulações. Na fenda alveolar, ele é usado após as cirurgias primárias, ou seja, a quiraloplastia e a palatoplastia. Após essas cirurgias primárias, é preciso uma correção no rebordo alveolar do fissurado, usando assim um enxerto ósseo. Bom, para esse procedimento vai ser usado o autoenxerto, onde vai pegar um osso do próprio indivíduo, ou seja, um exemplo da bacia, e assim vai se encaixar no lugar preciso e vai ser recoberta por uma mucosa. Isso vai permitir principalmente que o canino da criança que estaria em erupção, descendo, nasça no lugar adequado, ou seja, ali na fenda, na fissura. Esse tratamento cirúrgico deve ser feito entre os 9 aos 12 anos de idade, através do enxerto autológico da crista ilíaca triturada associado ao material aloplástico. Bom, e o que essa cirurgia faz? O enxerto ósseo alveolar reconstrói o arco dental, facilita ali a fissura nasal, ele também
ajuda na base ali, dando um suporte à base alar, também ajuda ali na facilitação da recuperação do dente espontâneo adjacente à fissura e também a facilitação de implantes para a reabilitação do paciente fissurado.